Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pronome possessivo. Nós iniciamos a semana falando um pouquinho sobre crônica argumentativa, né? Esse é o gênero textual que nós vamos trabalhar agora nessa unidade. E a gente vai ver, né, junto com a crônica argumentativa, nós vamos ver também os pronomes parte 2, digamos assim, né? Vocês já viram alguns pronomes lá na nossa unidade anterior, e nessa unidade agora vocês verão os pronomes parte 2. Nós vamos iniciar com os pronomes possessivo, né, gente? Que o próprio nome já diz pra gente, né? Possessivo vem de posse, vem de possuir algo, né? Então essa é a linha de raciocínio, tá bom? Acompanhe o compartilhamento da tela com a prof. Então assim, ó, quando a gente fala de pronome possessivo, né? A gente precisa lembrar sempre que são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor, né, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, né, de alguma coisa possuída, né? Essa é a linha de raciocínio. Então, assim, por exemplo, este é meu caderno. O meu está relacionado ao possuidor, né? Primeira pessoa do singular, tá? Meu caderno. Coloquei uma tabelinha aqui para vocês observarem bem essa divisão, né? Então, todas as vezes que a gente falar do pronome possessivo, nós temos que lembrar que a gente tem a versão lá, né, no masculino e no feminino, né? Então, a gente tem também singular e plural, né? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, né? É essa linha de raciocínio, tá? Então, assim, lá no masculino, a gente tem meu, meus, para plural, né? Teu, teus, seu, seus, nosso, nossos, vosso, vossos e seu, seus. Isso eu tenho para o masculino, certo? Depois para o feminino, né? Observem que tem a flexão de gênero, né, pessoal? Então, para o feminino, minha, minhas, tua, tuas, sua, suas, nossa, nossas, vossa, vossas e sua e suas, ok? Então, a gente tem a flexão. Nesse caso aqui, a gente tem a flexão de gênero, masculino e feminino, e também temos flexão de número, né, pessoal? Que é singular e plural, beleza? Regrinha básica, né? Então, assim, ó, a forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número concordam com o objeto possuído, né? Por exemplo, foi o que a prof já falou, né? Que a gente vai ter essa questão essa questão da flexão ali de gênero e número, né? Então, exemplo, ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. O seu e o sua precisa concordar com quem, pessoal? Precisa concordar com a pessoa gramatical, né? Então precisa concordar lá com o meu pronome, pessoal da frase, né? Com o ele, né? Precisa fazer essa concordância aqui, tá? Então, assim, aí é claro que tudo na língua portuguesa tem uma observação, né? E nesse caso a gente tem várias. Quase tudo na língua portuguesa tem lá as suas exceções. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, né? Primeira observação, né? A forma seu não é um possessivo, quando se resulta da alteração fonética da palavra senhor, né? Então, por exemplo, quando a gente diz assim, ó, muito obrigado, seu José. Então, nesse caso aqui, a gente não vai considerar ele como um possessivo, tá? Então, esse seu aqui está relacionado ao senhor José. Então, a gente tem essa linha de raciocínio. Então, ele não vai funcionar como um possessivo, ok? Essa é uma das observações. Depois, observação 2. Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse, né? Podem ter outros empregos como. De um modo geral, a gente diz que sim, que tem a ver com posse, porque a própria palavra nos faz essa referência, né? De possessivo, de posse. Mas existem algumas observações em que a linha de raciocínio não é bem essa. Por exemplo, letra A, indicar afetividade, né? Então, por exemplo, aqui, não faça isso, minha filha, né? Então, nesse caso aqui, ele está indicando algo afetivo, né? Não algo de posse, e sim de sentimento, né? Coisas sentimentais, minha filha, afetividade. Depois, letra B, indicar cálculo aproximado, né? Então, ele já deve ter lá os seus 40 anos. Então, estou jogando mais ou menos, né? Para dizer qual que é a idade que a pessoa tem, né? Então, nesse caso, indica cálculo aproximado. Depois, letra C, atribuir valor indefinido a um substantivo. Então, Marisa tem lá seus defeitos,
né? Então, é alguma coisa que ficou indefinida, ficou vaga, né? Quais são seus defeitos? A gente não sabe exatamente, né? Tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. Então, nesse caso, atribui um valor indefinido ao substantivo, né? Então, essa faz parte aí da segunda observação. Depois nós temos a terceira observação, né? Na terceira observação, a gente tem a seguinte frase. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Está fazendo aqui, nesse caso, né, em frases onde usam os pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na terceira pessoa, por exemplo. Então, Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar devido ao pronome de tratamento que foi utilizado ali, que é o Vossa Excelência. Ok? Depois, 4. Referindo-se a mais de um substantivo, né? O possessivo concorda com o mais próximo. Então, quando eu tiver mais de um substantivo numa mesma frase, numa mesma oração, ele vai concordar com aquilo que está mais próximo. Então, trouxe-me seus livros e anotações. Então, nesse caso, seus livros. Ele vai concordar com aquilo que está mais próximo. Ok? 5. Em algumas construções, né? Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, assumem o valor de possessivo. Por exemplo, nesse caso aqui, gente, ó, o lhe, né, faz parte dos pronomes oblíquos, como nós vimos aí nas nossas aulas anteriores, né? Então, vou seguir-lhe os passos. Aí, esse seguir-lhe, o lhe aqui, está relacionado aos seus, né? Então, vou seguir seus passos. Então, nesse caso, né, ele vai assumir um valor possessivo, porque ele está relacionado ao seus, né? Que não deixa de ser um possessivo. Ok, pessoal? Então, por hora, é isso, né? Com relação aos pronomes possessivos, eu acho que ficou tranquilo para vocês. Eu acho que lá na apostila de vocês têm só algumas observações. E é claro que ao longo das nossas aulas, né, diante da necessidade, a gente vai relembrando, a gente vai retomando. Vocês terão ali uma próxima crônica para fazer a leitura, que é uma crônica do Carlos Heitor Coni, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele tem uma maneira bem acessível, né, de escrever e de partilhar as suas ideias, digamos assim, né? É uma crônica vai ter um valor afetivo bem grande, assim, então acho que vocês vão gostar bastante. E aí a gente vai poder utilizar, né, esses pronomes, a gente vai poder analisar isso dentro daquele contexto, dentro do contexto das crônicas, dentro do contexto dos gêneros textuais que nós estamos trabalhando. Tá? Então, num primeiro momento, lembrem que sim, que tem essas observações, que a gente vai falando sobre elas nas aulas, né? Mas que, de um modo geral, a gente precisa lembrar que os pronomes possessivos, eles são utilizados para, na grande maioria das vezes, indicar posse, né? E, claro que, com relação à flexão, né? A gente vai sempre ter a noção de que a gente pode, sim, fazer a flexão de acordo com o gênero, né? Eu posso, sim, utilizar o pronome possessivo tanto no feminino quanto no masculino, vai depender aí da minha oração, vai depender aí da minha estrutura, né? E também posso utilizar tanto no singular quanto no plural, né? Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? Nas nossas próximas aulas, né, posteriores, vocês vão ver também os pronomes demonstrativos, né? E aí a gente vai poder também fazer um contraponto aí entre esses pronomes e ver como que eles estão funcionando dentro das nossas crônicas, dentro do gênero textual que a gente está trabalhando, né? Lembrando que o pronome, ele também é uma forma da gente retomar algumas coisas dentro do nosso texto, dentro da nossa oração, dentro da nossa, né, estrutura de frase, sem que a gente torne esse momento tão repetitivo. Né? Então, em alguns momentos, a gente utiliza os pronomes para que algo fique claro ao leitor, para que a gente retome alguma coisa, né, alguma informação que será dada ao leitor, mas de uma maneira que não vai empobrecer o nosso texto, né? Que não vai deixar tão repetitivo, não vai deixar uma leitura tão cansativa, né? Então, ele se faz de extrema relevância para o nosso gênero textual agora, né? Que é a crônica argumentativa. E aí a gente vai ter aí algumas observações que nós vamos falando no decorrer das nossas aulas no Zoom. Beleza, pessoal? Então, por hora é isso, né? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!